Você já imaginou um homem tão forte que poderia derrotar um leão com as próprias mãos? Um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Mas que, mesmo com todo esse poder, quase destruiu o próprio destino. Essa não é apenas uma história de força. É uma história de propósito, escolhas e consequências. E o que aconteceu com ele pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio caminho. Fique até o final, porque o começo dessa história revela algo que poucos percebem. Se é novo por aqui, já se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda muito a alcançar mais pessoas. Mais uma vez, o povo de Israel escolheu fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não foi um erro isolado, foi um padrão, uma repetição. E por causa disso, o Senhor permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos de opressão, medo e silêncio espiritual. Parecia que Deus estava distante, mas Ele não estava. Ele nunca está. Em Zorá, havia um homem chamado Manoá. Sua esposa carregava uma dor silenciosa. Ela era estéril. Em uma cultura onde filhos representavam honra e futuro, aquilo era um peso diário. Mas quando tudo parece impossível, é exatamente aí que Deus começa a agir. Você não pode ter filhos, mas vai engravidar. Você dará à luz um menino. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Não beba vinho, nem qualquer bebida fermentada. Não coma nada impuro, porque o filho que você vai gerar será separado, consagrado ao Senhor desde o ventre. A mulher ficou profundamente impactada. Aquilo não era comum. Aquela presença não era comum. Ela correu até Manoá. Um homem de Deus apareceu para mim. A aparência dele era como a de um anjo do Senhor. Era algo poderoso, impressionante, impossível de explicar. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele também não disse o nome. E ele disse que terei um filho. Esse menino será nazireu, consagrado ao Senhor desde o nascimento até o dia da sua morte. Manoá, ao ouvir aquilo, sentiu o peso da responsabilidade. Então ele fez uma oração sincera. Senhor, eu te peço, manda novamente aquele homem. Ensina-nos o que devemos fazer com o menino que vai nascer. E Deus respondeu. O anjo do Senhor voltou, mas novamente apareceu primeiro a mulher, enquanto ela estava sozinha, sentada no campo. Manoá, o homem que apareceu para mim, voltou. Manoá correu até ela sem hesitar. Ao chegar, perguntou ao visitante. Foi o senhor que falou com a minha esposa? Sim, fui eu. Quando tudo isso acontecer, como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? A resposta foi clara. Sua esposa deve obedecer a tudo o que eu ordenei. Não pode comer nada da videira. Não pode beber vinho. Manoá então disse, por favor, fique conosco. Queremos preparar um cabrito para o Senhor. Mas a resposta surpreendeu. Ainda que eu fique, não comerei. Mas se quiser oferecer algo, ofereça ao Senhor. Manoá perguntou, qual é o seu nome? Queremos honrá-lo quando a sua palavra se cumprir. Por que você quer saber o meu nome? Ele é maravilhoso demais para ser compreendido. Enquanto o sacrifício era preparado, o fogo subiu ao céu e o anjo do Senhor subiu junto com a chama. Você está vendo isso? Isso não é normal. É Deus, é o próprio Deus. Não consigo nem levantar os olhos. Agora eu entendi. Era o anjo do Senhor. Manoá, tomado pelo temor, disse, certamente vamos morrer. Nós vimos a Deus. Mas sua esposa respondeu, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o nosso sacrifício, nem feito essa promessa. O tempo passou e a promessa se cumpriu. O menino nasceu e recebeu o nome de Sansão, uma promessa viva. E foi ali, entre Zorá e Estaol, que o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Era o começo. Sansão cresceu, e com o tempo, algo inesperado aconteceu. Eu vi uma mulher filisteia em Timna, e é com ela que eu quero me casar. Seus pais ficaram em choque. Não existe nenhuma mulher entre o nosso povo. Você precisa mesmo buscar uma esposa entre os filisteus.
Em um de seus caminhos, Sansão se afastou. Estava sozinho. Das sombras, um leão jovem e feroz avançou contra ele, rugindo com violência. Mas então algo sobrenatural aconteceu. O Espírito do Senhor tomou Sansão com poder. Uma força que não era humana. Sem arma, sem ajuda. Apenas com as mãos, ele rasgou o leão como se fosse um animal indefeso. Meu Deus, essa força vem de ti. Mas ele não contou a ninguém. Guardou aquilo em silêncio. Dias depois, ao passar novamente pelo mesmo caminho, Sansão encontrou, dentro do cadáver do leão, um enxame de abelhas e mel. Ele estendeu a mão, pegou o mel e começou a comer enquanto caminhava. Depois deu também aos seus pais sem revelar a origem. Então chegou o momento do casamento. Sansão preparou uma grande festa. 30 homens foram designados para acompanhá-lo. Vou propor um enigma. Se vocês acertarem, eu darei 30 vestes novas. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Os homens filisteus cercaram a esposa de Sansão. Descubra a resposta, ou vamos queimar você e a casa do seu pai. Desesperada, ela foi até Sansão. Você me odeia, você não me ama. Você fez um enigma para o meu povo, mas não me contou a resposta. Até que Sansão cedeu. Ele revelou: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens vieram até Sansão. O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Silêncio. Sansão olhou para eles e entendeu tudo. A traição, a manipulação, a pressão. Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, jamais teriam descoberto o meu enigma. E naquele momento, algo dentro dele mudou. A promessa continuava viva. Mas agora o conflito havia começado. Tudo parecia resolvido, mas era só o começo do caos. A ira ainda queimava dentro de Sansão, e dessa vez ela não seria contida. Ele havia descido até Ascalon, tomado por uma força que não era comum, não era humana. O Espírito do Senhor veio sobre ele como um vendaval, e em poucos momentos 30 homens estavam mortos. Suas vestes foram arrancadas, entregues como pagamento de um enigma que havia saído do controle. Mas o que realmente ardia não era a vitória, era a traição. Sem olhar para trás, Sansão volta para a casa de seu pai. E enquanto ele se afasta, algo silencioso acontece. Sua esposa é dada a outro homem, ao seu próprio companheiro. E aqui a história muda de tom, porque quando Sansão descobre, não é apenas raiva, é o início de uma guerra. Dias depois, na época da colheita do trigo, um tempo de fartura, de alegria, Sansão decide voltar. Ele leva um cabrito, um gesto de reconciliação. Talvez ainda houvesse algo a salvar. Talvez. Mas ao chegar, a porta se fecha diante dele. O pai da mulher o encara e diz algo inesperado. Eu pensei que você a odiava, então a dei a outro. Silêncio. O golpe é profundo. E então vem a proposta, quase absurda. Fique com a irmã mais nova. Ela é mais bonita. Sansão não discute, não grita. Mas dentro dele algo se rompe, e ele declara: desta vez, eu sou inocente. Inocente antes do que está prestes a fazer. E o que vem a seguir parece impossível. Sansão sai sozinho e começa a capturar raposas. 1, 2, 10, 50, 300. Agora imagine a cena. Ele amarra as raposas de 2 em 2, cauda com cauda. Entre elas, uma tocha, fogo. Centenas de tochas, prontas para correr. E então, ele solta. As raposas disparam pelos campos dos filisteus. Trigo seco, vinhas, olivais. Tudo vira combustível. O fogo se espalha, cresce, consome. Em poucos momentos, a colheita inteira se transforma em cinzas. Uma nação inteira ferida. E a pergunta ecoa: quem fez isso? A resposta vem rápida: Sansão. E então, a vingança muda de lado. Os filisteus sobem até a casa da mulher, sem misericórdia, sem negociação. Eles a queimam, junto com seu pai. E aqui, tudo sai do controle. Porque quando Sansão descobre, não há mais limite. É assim que vocês fazem? Ele diz. Então agora,
Eu começo. E o que acontece depois é brutal. Sansão desce como uma tempestade e ataca. Golpes rápidos, precisos, mortais. Corpos caem, homens fogem, mas não há fuga. A Bíblia descreve como um massacre, e então ele desaparece, se esconde na fenda da rocha de Etã. Mas a guerra já começou. Os filisteus não esquecem, eles sobem contra Judá, acampam, se espalharam, e o povo de Judá, com medo, faz uma pergunta: por quê? A resposta é simples e assustadora. Viemos buscar Sansão. Não vieram conquistar, não vieram negociar. Vieram por um homem. 3.000 homens de Judá descem até a caverna. 3.000 contra 1. E o que eles dizem revela tudo. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós. Eles não veem Sansão como libertador. Veem como problema. E Sansão responde: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Então eles fazem um acordo. Vão amarrá-lo, mas não vão matá-lo. Sansão aceita, mas exige: prometam que vocês não vão me atacar. Eles juram. E então, o impossível acontece. Eles amarram o homem mais forte da terra e o entregam. Quando Sansão chega, os filisteus comemoram, gritam, celebram, acham que venceram, mas não sabem o que está prestes a acontecer, porque naquele momento o Espírito do Senhor vem sobre Sansão novamente, e as cordas se tornam como fios queimados, se desfazem, caem, e Sansão está livre. Ele olha ao redor, sem espada, sem lança, sem armadura, apenas um objeto no chão, uma queixada de jumento. E então, ele pega. O que acontece depois entra para a história. Um homem contra 1.000, e ele vence. Golpe após golpe, os inimigos caem, montões sobre montões, e quando termina, 1.000 homens estão mortos. Silêncio, só o vento soprando sobre o campo. Sansão olha para o que fez e declara, com uma queixada: eu derrotei 1.000. Mas logo depois, algo muda. A sede, intensa, insuportável. Depois da vitória, vem a fraqueza, e Sansão clama: Deus, depois de tudo isso, eu vou morrer de sede? Agora observe, o homem que derrotou 1.000 está à beira da morte, por falta de água. E então, Deus responde. Uma cavidade se abre, água brota da rocha, Sansão bebe e revive. E aquele lugar recebe um nome, a fonte daquele que clama. E por 20 anos, Sansão julga Israel. Mas sua história ainda não acabou. Na verdade, ela está prestes a entrar em sua parte mais perigosa. Sansão vai até Gaza, e lá ele vê uma mulher, uma prostituta, e entra até ela. Mas alguém vê, alguém avisa. E de repente, a cidade inteira está em alerta. Sansão está aqui. Eles cercam o lugar, esperam, planejam. De manhã, vamos matá-lo. Mas Sansão não espera amanhã. À meia-noite, ele se levantou, vai até os portões da cidade e então faz algo impossível. Arranca as portas, com os batentes, com a tranca, coloca tudo nos ombros e caminha até o topo de um monte, como se estivesse carregando o peso de uma cidade inteira. Mas o maior perigo não viria dos portões, viria de um coração. O nome dela era Dalila. E Sansão se apaixona. Agora tudo muda, porque dessa vez não é força contra exército, é coração contra manipulação. Os príncipes dos filisteus procuram Dalila e fazem uma proposta: descubra o segredo da força dele, e nós vamos te pagar muito. Ela aceita e começa o jogo. Sansão, qual é o segredo da sua força? Ele responde, mas mente. E então ela testa. Sansão, os filisteus vêm. Ele se levantava e rompia tudo, como se não fosse nada. Mas isso se repetia. Uma vez, 2, 3. Mentiras, testes, frustração. E então, Dalila muda a estratégia. Ela não ataca a força dele. Ela ataca o coração. Todos os dias, sem parar.
Pressão, cobrança, manipulação emocional. Você diz que me ama, mas não confia em mim. Dia após dia, até que Sansão cansa, e aqui acontece o momento mais perigoso da história. Ele conta tudo. Minha força está no meu cabelo. Sou nazireu desde o ventre. Se cortarem, eu perco tudo. Silêncio. Dalila sabe. Agora, acabou. Ela chama os príncipes. Eles vêm. Com o dinheiro. E naquela noite, Sansão dorme. Nos joelhos dela. Confiante. Vulnerável. E então, as lâminas entram em ação. 1, 2, 7 tranças caem. E com elas, a força. Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm. Ele acorda, confiante. Vou sair como antes. Mas algo está errado. Muito errado. Porque desta vez, Deus não está com ele. E ele nem percebe. Eles o capturam, sem resistência. Arrancam seus olhos, correntes de bronze, prisões. Agora, o homem mais forte do mundo está cego, fraco, quebrado, girando um moinho, como um escravo. Mas existe um detalhe que muda tudo. O cabelo começa a crescer. Os filisteus celebram uma grande festa, um sacrifício ao deus Dagon. Nosso Deus venceu Sansão. Eles riem, bebem, comemoram, e então pedem algo cruel. Tragam Sansão para nos divertir. E ele vem, guiado por um menino, humilhado, exposto. Mas ninguém percebe o que está acontecendo dentro dele. Sansão pede: coloque minhas mãos nas colunas. O menino obedece. E então, pela última vez, Sansão ora: Senhor, lembra-te de mim. Só mais uma vez. Só desta vez, me dá força. Silêncio, tensão. E então, ele empurra, com tudo, com o resto de força, com tudo que sobrou, e grita: que eu morra com eles. As colunas cedem, o teto treme e desaba. Gritos, caos, pedras, poeira, e em poucos segundos, tudo acaba. Milhares mortos, inclusive Sansão. Mas aqui está o detalhe final, o mais impactante de todos. Ele matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. E agora fica a pergunta: quantas vezes a maior batalha não está fora, mas dentro de nós? Se essa história te impactou, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual deve ser a nossa próxima história. Quero saber a sua opinião. Até mais.